leitura, continuação da leitura do livro. Deixa eu arrumar aqui a câmera do YouTube. Ok, então vamos lá, pessoas queridas. Novo local de trabalho. Aqui no YouTube a luz não ficou muito legal, mas tudo bem. Primeira live aqui, já tem uma semana que eu estou sumida, né? Então vamos lá, continuando aqui a leitura, né? Do livro Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill. A gente ainda está no capítulo 1, que é o desejo, e como ele tinha aqui a tarefa para fazer, né, com 6 passos de como materializar o sonho, né, de vocês, que era fixe na sua mente a quantidade exata que deseja. 2, declare exatamente o que pretende dar em troca. 3, estabeleça uma data. 4, elabore um plano de trabalho. 5, redige um documento, né, declarando. E 6, lê a declaração escrita em voz alta 2 vezes por dia. Então, muita gente tinha achado difícil, né, criar esse plano de ação. Aí eu dei um tempinho também para vocês elaborarem. E agora, então, a gente dá aqui a sequência, ainda no capítulo 1, desejo. Mas no tópico, o desejo supera a mãe natureza. Então, vamos lá. Para encerrar adequadamente esse capítulo, quero apresentar uma das pessoas mais incomuns que conheci. Eu o vi pela primeira vez há 24 anos, poucos minutos após seu nascimento. Ele veio ao mundo sem qualquer vestígio físico de orelhas e o médico admitiu, quando pressionado a opinar, que a criança provavelmente jamais conseguiria ouvir nem falar. Desafiei a opinião do médico. Tinha o direito de fazê-lo, pois era o pai do bebê. Naquele momento, tomei uma decisão que, no entanto, revelei apenas ao meu coração. Decidi que meu filho iria ouvir e falar. A natureza podia mandar-me uma criança sem orelhas, mas não podia obrigar-me a aceitar a realidade daquela situação. Ou seja, a natureza, né, podia ter mandado para ele um desafio, uma coisa difícil, uma coisa bem, né, específica, um desafio bem, né, grande, para ele ver se ele ia superar ou se ele ia desistir. E ele diz, né, que a natureza mandou, mas não podia obrigar ele a aceitar isso. Por quê? O desejo move montanhas, segundo aqui, né, já o que ele falou anteriormente. Em minha mente, sabia que meu filho iria ouvir e falar. Como? Tinha certeza de haver um caminho que, de um jeito ou de outro, eu encontraria. Pensei nas palavras do imortal Emerson. Curso de todas as coisas nos ensina a fé. Só precisamos aprender. Existe um guia para cada um de nós e, ouvindo humildemente, reconheceremos a palavra certa. Palavra certa, desejo. Mais do que qualquer outra coisa, eu desejava que meu filho não fosse um surdo-mudo. Eu nunca abriria mão desse desejo, nem por um segundo. Muitos anos antes, eu havia escrito: as únicas limitações são aquelas que estabelecemos em nossa mente. Pela primeira vez, me perguntava se aquela seria uma afirmação verdadeira. Deitado na cama, diante de mim, estava um recém-nascido sem os recursos naturais necessários à audição. Ainda que pudesse ouvir e falar, algo lhe faltaria para sempre. Certamente não se tratava de uma limitação que ele tivesse imposto a si próprio, porque era uma limitação física, né, que ele já tinha nascido. O que eu poderia fazer a respeito? De alguma forma encontraria um jeito de transplantar para a mente daquela criança o meu desejo ardente, de tal modo que o som chegaria a seu cérebro sem a ajuda de ouvidos. Tão logo a criança fosse crescido bastante para cooperar, eu encheria sua mente com o desejo ardente de ouvir.
para que a natureza, por seus próprios métodos, transformasse isso em realidade física. Guardei os pensamentos para mim, sem fazer comentários. Todos os dias renovava minha promessa. Meu filho não seria surdo-mudo. À medida que o menino crescia e começava a notar as coisas ao redor, tivemos a impressão que ele conseguia ouvir nitidamente. Quando atingiu a idade em que as crianças usualmente começam a falar, ele não fez, mas suas atitudes demonstravam que estávamos certos. Ele percebia alguns sons. Era tudo o que eu precisava saber. Estava convicto de que, se podia ouvir, embora pouco, meu filho conseguiria desenvolver a audição. Então, algo aconteceu que me encheu de esperanças, vindo de um lugar inteiramente inesperado. Compramos um toca-discos. Quando ouviu música pela primeira vez, o menino entrou em êxtase e logo se apropriou do aparelho. Em pouco tempo, havia desenvolvido uma preferência por algumas músicas, entre elas It's a Long Way to Tipperary. Certa vez, fez tocar o disco por quase 2 horas, em que ficou de pé diante do aparelho, com os dentes cravados na beira da caixa de som. Só alguns anos mais tarde compreendemos o significado desse hábito desenvolvido por ele, porque na época ainda não tínhamos ouvido falar do princípio da condução óssea do som. Pouco depois de meu filho ter se apropriado do toca-discos, descobri que ele me ouvia com razoável clareza quando eu falava com os meus lábios tocando o seu osso mastoide, ou na direção da base de seu cérebro. Essas descobertas me deram meios necessários para que eu começasse a realizar o desejo ardente de ajudar meu filho a desenvolver a audição e a fala. Nessa época, ele arriscava falar certas palavras. A perspectiva estava longe de ser animadora, mas o desejo apoiado pela fé não conhece a palavra impossível. Certo de que ele podia ouvir com clareza o som da minha voz, comecei imediatamente a transferir para sua mente o desejo de ouvir e falar. Logo descobri que o menino gostava que eu lhe contasse histórias na hora de dormir. Assim, pus mão à obra, criando histórias destinadas a desenvolver nele a autoconfiança, a imaginação e o intenso desejo de ouvir e de ser normal. Havia, especialmente, uma história que o enfatizava, dando-lhe novas e dramáticas cores a cada vez que contava. Com isso, tentava plantar na mente da criança o pensamento de que a sua deficiência não era uma desvantagem, mas um recurso de grande valor. Apesar de todas as filosofias que eu havia estudado indicarem claramente que cada adversidade traz consigo a semente de uma vantagem equivalente, preciso confessar que não fazia a menor ideia de como tal deficiência poderia tornar-se um fator positivo. No entanto, continuei minha prática de integrar essa filosofia às histórias na hora de dormir, esperando que um dia ele mesmo encontrasse um meio de tirar proveito de sua deficiência. A razão me dizia francamente que não havia compensação adequada para a falta de ouvidos do aparelho natural de audição, mas o desejo apoiado na fé superou a razão e inspirou-me a continuar. Analisando a experiência, posso ver agora que a fé depositada em mim pelo meu filho teve muito a ver com o impressionante resultado. Ele jamais questionou o que eu lhe dizia. Eu convenci de que possuía uma nítida vantagem sobre os irmãos mais velhos. Vantagem esta que se manifestaria de diversas maneiras. Os professores, por exemplo, observando que ele não tinha orelhas, lhe daria especial atenção e o tratariam com extraordinária gentileza. E foi o que aconteceu. A mãe dele tratou disso, visitando os professores e solicitando mais cuidados com aquele aluno. Também o convenci de que, quando tivesse a idade para vender jornais, ele teria uma grande vantagem sobre o irmão, então vendedor de jornais,
já que as pessoas lhe pagariam mais ao ver que a falta de orelhas não impedia de ser um garoto inteligente e esforçado. Notamos que, gradualmente, a audição do menino melhorava. Além do mais, a deficiência não fizera dele um tímido. Mais ou menos aos 7 anos, ele nos deu a primeira prova de que a estratégia de trabalhar sua mente começava a dar frutos. Insistia em vender jornais, mas a mão não concordava, achava perigoso deixá-lo sair à rua sozinho. Ele, então, decidiu resolver a questão. Uma tarde em que ficou em casa com os empregados, pulou a janela da cozinha, alcançando o quintal, e foi à luta. Pediu 6 centavos emprestados ao sapateiro da vizinhança, comprou jornais, vendeu-os, reinvestiu o dinheiro e, durante a tarde inteira, repetiu a operação. Após fazer as contas e pagar o banqueiro o dinheiro que havia tomado emprestado, teve um lucro líquido de 42 centavos. Quando chegamos em casa naquela noite, nós o encontramos dormindo em sua cama, com o dinheiro bem apertado na mão. Então a mãe abriu-lhe a mão, pegou as moedas e chorou. Chorar pela primeira vitória do filho parecia tão inadequado. Minha reação foi inversa, ri alegremente, porque soube que o esforço para plantar na mente daquele menino uma atitude de autoconfiança fora bem sucedido. Sua mãe viu um pequeno menino surdo que, em seu primeiro empreendimento, tinha ido para a rua sozinho e arriscado a vida para ganhar dinheiro. Eu vi um pequeno negociante corajoso, empreendedor, ambicioso e autoconfiante, cuja fé em si mesmo havia subido 100%, já que entrara no mundo dos negócios por conta própria e vencera. O resultado me agradou, porque percebi nele aptidão que o acompanhariam pela vida afora. O futuro confirmaria isso. Quando seu irmão mais velho queria alguma coisa, deitava-se no chão, esperneava, chorava e conseguia. Quando o pequeno menino surdo queria alguma coisa, planejava um meio para ganhar dinheiro e comprar o objeto desejado com recursos próprios. E ele ainda faz isso. Na verdade, meu filho me ensinou que deficiências podem ser aceitas como obstáculos e usadas como desculpas, ou consideradas degraus a serem galgados rumo a uma meta estabelecida. E essa parte aqui é muito interessante porque muitas vezes as pessoas elas não têm nenhuma deficiência física, elas têm simplesmente um problema, né? Tipo depressão, ansiedade, sei lá, uma síndrome, né, do pânico. E aí elas usam isso como desculpa para justificar os fracassos. E no caso do filho, né, do Napoleão Hill, ele nasceu sem orelhas, né? Ele não tinha aí a audição dele, não tinha a fala. Mesmo assim, ele, ao invés de usar isso como desculpa, como muleta, não, ele usou esse obstáculo como uma forma, né, de superação. E mais na frente, quando a gente continuar a leitura, a gente vai ver, né, quão maravilhosa a história dele foi. E aí, então, fica aqui a lição. Ao invés da gente usar, né, os nossos problemas como desculpas, como muletas, como justificativas para os nossos fracassos, para os nossos insucessos, para as nossas infelicidades, a gente tem que usar isso como motivos para superação, como degraus, né, para superação, para a gente chegar no nosso destino, na nossa vitória, na nossa vida de sucesso, na nossa vida de satisfação pessoal mesmo. Então fica aí, né, essa dica para vocês. O menininho surdo cursou o ensino fundamental, o ensino médio e a faculdade sem ouvir os professores, a menos que falassem perto dele e bem alto. Nunca frequentou escolas especiais. Não permitimos que ele aprendesse a linguagem dos sinais. Estávamos determinados a fazê-lo levar uma vida normal, com outras crianças, e mantivemos essa decisão, embora nos tenha custado acalorosos debates com a diretoria das escolas. Quando cursava o ensino médio, tentou usar um aparelho elétrico para a surdez. Não deu certo,
pois meu filho havia nascido sem qualquer vestígio de sistema auditivo natural. Tal condição foi descoberta pelo Dr. Gordon Wilson, de Chicago, durante uma cirurgia na cabeça a que o menino se submeteu aos 6 anos. Na última semana de aulas na faculdade, 16 anos depois da operação, aconteceu um fato que marcou definitivamente a sua vida. Pelo que parecia puro acaso, ele recebeu outro aparelho elétrico para a surdez, ainda em teste. Tendo visto o desapontamento anterior, hesitou em aceitar. Finalmente, sem muito interesse, pegou o aparelho, colocou no ouvido, ligou a bateria e pronto. Como um passe de mágica, seu constante desejo de ouvir normalmente tornou-se realidade. Pela primeira vez na vida, ele ouvia praticamente tão bem quanto qualquer um. Deus opera misteriosamente suas maravilhas. Deslumbrado pelo mundo diferente que o novo aparelho lhe apresentou, ele correu ao telefone, ligou para a mãe e ouviu perfeitamente a voz dela. No dia seguinte, ouviu claramente as vozes dos professores pela primeira vez na vida, sem que precisassem gritar ou chegar perto dele. Ouviu o rádio, ouviu o cinema falado, afinal podia conversar livremente com outras pessoas sem que tivesse a necessidade de falar alto. Tinha entrado em um mundo diferente. Com o nosso desejo persistente, havíamos nos recusado a aceitar o engano da natureza e a induzirmos a corrigir-se por intermédio dos meios práticos disponíveis. E aqui, né, a gente pode adaptar essa frase também, né? Com o nosso desejo persistente, havíamos nos recusado a aceitar o fracasso e corrigir por intermédio dos meios práticos disponíveis. O desejo tinha começado a pagar dividendos, mas a vitória não estava completa. O rapaz ainda teria que encontrar o meio prático e definido para converter sua deficiência em uma vantagem equivalente. Talvez sem entender plenamente o significado do que havia conseguido, mas entusiasmado com a descoberta do novo mundo dos sons, ele escreveu uma carta para o fabricante do aparelho, descrevendo em detalhes sua experiência. Alguma coisa na carta, algo que talvez não estivesse escrito nas linhas, mas entre elas, fez com que a companhia o convidasse a ir a Nova York. Chegando lá, foi levado a conhecer a fábrica e, enquanto contava ao engenheiro-chefe sobre a mudança operada em seu mundo, uma intuição, uma ideia ou uma inspiração, chame como quiser, surgiu em sua mente. Foi esse impulso de pensamento que converteu sua deficiência em uma vantagem destinada a pagar dividendos em forma de dinheiro e felicidade a milhares de pessoas por muito tempo. O ponto central daquele impulso de pensamento era o seguinte: ocorreu-lhe que ele poderia ajudar milhões de pessoas surdas que atravessavam a vida sem o benefício de um aparelho de surdez, caso pudesse achar um meio de contar sua história. Naquele exato momento, decidiu devotar o resto da sua vida a ajudar deficientes auditivos, né, Agatha? Durante um mês, ele pesquisou intensamente, analisando todos os sistemas de marketing da fábrica de aparelhos de surdez e criou meios de comunicar-se com os deficientes auditivos do mundo inteiro, de modo a partilhar com eles o seu mundo diferente, recentemente descoberto. Ele elaborou um planejamento de 2 anos, baseado em suas conclusões. Quando apresentou o plano à companhia, foi-lhe imediatamente oferecido um cargo para que conseguisse levar o plano adiante. E aqui é interessante, né? Porque o planejamento que ele adotou aqui, que ele fez, foi de 2 anos. Aqui atrás tinha um planejamento, né, para as pessoas fazerem, seguindo aqui os 6 passos para materialização do desejo, que aí tinha pessoas que participam, né, do grupo do WhatsApp, reclamando, né, que estava difícil fazer o planejamento de uma semana, planejamento de 30 dias. Aí, assim, como é que quer
enriquecer, como é que quer ter uma vida de sucesso se a pessoa não planeja nada, se a pessoa tem preguiça de planejar. E aqui, né, o filho do Napoleão Hill, ele fez um planejamento de 2 anos. Ele já planejou tudinho o que ele ia fazer nesses próximos, né, 24 meses. Então, a gente tem que sentar a bunda na cadeira, pegar, né, o nosso desejo, converter isso em metas e planejar os nossos passos, um planejamento longo. Tem um planejamento que eu faço, a gente planeja, sim, as ações do dia, a gente planeja as ações da semana, a gente planeja as ações do mês, de 6 meses, de um ano, de 3 anos, de 5 anos, de 10 anos. E agora eu estou aprendendo a fazer também um planejamento para 20 anos. Entendem o poder, então, desse planejamento? Porque aí a gente não se perde no meio do caminho, né? Não se perde com as redes sociais, não se perde com as distrações, porque a gente tem um roteiro da nossa vida para seguir. A gente tem um mapa para a gente seguir e aí a gente não fica, né, perdido no meio das distrações, a gente não desanima com os obstáculos, porque a gente sabe o nosso norte, onde a gente quer chegar. Ok, pessoas queridas? Então vamos continuar. Então ele fez aqui, né, o planejamento de 2 anos e ganhou o cargo lá. Deixa eu ver o que eu anotei aqui. Então, continuando. Ao começar o trabalho, nem sonhava estar destinado a levar esperança e alívio a milhares de deficientes auditivos que, sem a sua ajuda, estariam condenados para sempre ao silêncio. Pouco depois de tornar-se sócio do fabricante de aparelhos, ele me convidou a assistir a uma aula oferecida pela empresa para ensinar deficientes auditivos a ouvir e a falar. Apesar de desconhecer o método, fui à aula. Eu me senti um tanto cético, porém tinha esperanças de não estar perdendo tempo. O que vi me levou a entender melhor o que eu havia feito para despertar e manter vivo na mente do meu filho o desejo de ouvir normalmente. Vi deficientes aprendendo a ouvir e a falar por meio do mesmo princípio que eu usara mais de 20 anos antes para livrar meu filho do silêncio. Assim, por uma estranha volta da roda do destino, Blair e eu estávamos destinados a auxiliar aqueles que ainda nem haviam nascido, por sermos os dois únicos seres humanos que eu saiba a estabelecer definitivamente o fato de que uma deficiência poderia ser corrigida a ponto de permitir uma vida normal. Se havia sido possível para um, seria possível para outros. E aqui, né, tem o meu mantra. Se alguém conseguiu, eu também consigo. Se alguém conseguiu realizar qualquer coisa que você deseja, né, que você sonha da sua vida, pode ter certeza que você também consegue, você também pode. Basta apenas você acreditar em você mesmo e agir. Não tenho dúvidas de que Blair teria sido um surdo-mudo por toda a vida se sua mãe e eu não tivéssemos moldado sua mente como fizemos. O próprio médico que fez o parto disse, confidencialmente, que a criança poderia nunca ouvir ou falar. Há pouco tempo, o Dr. Irving Wolvers, um notável especialista em casos semelhantes, examinou Blair muito cuidadosamente. Ficou espantado ao verificar como meu filho ouve e fala bem, pois, segundo ele, o exame indicava que, teoricamente, o rapaz não seria capaz de ouvir de forma alguma. Mas ele ouve, apesar de um raio-x demonstrarem que não existe qualquer abertura no crânio que permita a ligação entre o som e o cérebro. Quando implantei na mente do meu filho o desejo de ouvir, falar e viver como uma pessoa comum, esse impulso foi acompanhado de uma estranha influência que fez a natureza construir uma ponte sobre o abismo de silêncio, ligando o cérebro ao mundo exterior por meios de que nem os mais capacitados especialistas foram capazes de interpretar.
Seria sacrilégio conjecturar a respeito desse milagre da natureza, imperdoável deixar de contar ao mundo tudo o que sei sobre a humilde parte que me cabe nessa estranha experiência. É meu dever e um privilégio dizer que acredito, e não sem motivos, que nada é impossível àquele que apoia o seu desejo numa fé inabalável. Repetindo. Nada é impossível àquele que apoia o seu desejo numa fé inabalável. Terceira vez que é para gravar, né? Cair na mente. Nada é impossível àquele que apoia o seu desejo numa fé inabalável. Na verdade, um desejo ardente possui meios estranhos de se transformar em um equivalente material. Blair desejou ouvir normalmente e conseguiu. Nasceu com uma deficiência que poderia facilmente levar alguém com um desejo menos definido às suas com uma canequinha na mão. No entanto, o que seria uma desvantagem serviu de meio para a prestação de um serviço a milhares de deficientes auditivos, além de garantir-lhe um emprego útil e uma remuneração adequada para o resto da vida. As mentirinhas brancas que coloquei em sua mente quando ele era criança, levando-o a acreditar que a sua deficiência se tornaria uma vantagem, foram justificadas. Na verdade, não há nada, certo ou errado, que a crença e o desejo ardente juntos não possam realizar. Repetindo, não há nada certo ou errado que a crença e o desejo ardente juntos não possam realizar. Eles estão aí à disposição de todos. Em toda a minha experiência, no trato com homens e mulheres com problemas pessoais, jamais encontrei um caso que demonstrasse mais significativamente o poder do desejo. Às vezes, autores cometem o erro de escrever sobre assuntos a respeito dos quais possuem apenas um conhecimento elementar ou superficial. Tive a sorte e o privilégio de usar a deficiência do meu filho para testar a eficácia do poder do desejo. Talvez tenha sido providencial o que aconteceu, pois certamente ninguém está mais preparado do que ele para servir de exemplo do poder do desejo posto à prova. Se até a mãe natureza vergou-se diante da força do desejo, parece-me óbvio que seres simplesmente humanos possam derrotar um desejo ardente. Ou seja, né? Se até a própria mãe natureza foi derrotada pelo desejo ardente, por que nós, meros humanos, também não seríamos derrotados pela força de um desejo ardente? O poder da mente humana é estranho e imponderável. Não entendemos o método pelo qual a mente utiliza cada circunstância, cada indivíduo, cada objeto a seu alcance como meio de transformar o desejo em uma contrapartida física. Quem sabe um dia a ciência descubra esse segredo? Será que a neurociência conseguiu desvendar este mistério? Plantei na mente do meu filho o desejo de ouvir e falar, como uma pessoa comum ouve e fala. Esse desejo tornou-se realidade. Plantei em sua mente o desejo de converter sua maior deficiência em sua maior vantagem. Esse desejo foi realizado. O modus operandi pelo qual um resultado espantoso foi alcançado não é difícil de descrever. São 3 fatos bem definidos. Primeiro, misturei a fé com o desejo de ouvir normalmente, passei isso para o meu filho. Segundo, comuniquei o meu desejo de todas as formas possíveis e imagináveis, em um esforço contínuo e persistente durante vários anos. Terceiro, ele acreditou em mim. Estamos quase.
Quando eu terminava este capítulo, chegou-me a notícia da morte de Madame Schumann-Heink. Um parágrafo curto no texto da notícia apontava o estupendo sucesso como cantora dessa mulher especial. Transcrevi o parágrafo porque nele se vê que ela chegou a sucesso exatamente pelo seu desejo. No início da carreira, Madame Schumann-Heink visitou o diretor da Vienna Court Opera para que lhe testasse a voz, mas o teste não aconteceu. Depois de um rápido olhar para a jovem sem graça e pobremente vestida, o diretor exclamou de modo nada gentil: com essa cara e sem nenhuma personalidade, como pode esperar ser bem-sucedida em ópera? Minha jovem, desista da ideia. Compre uma máquina de costurar e vá trabalhar. Você nunca será uma cantora. Nunca era tempo demais. O diretor da Vienna Court Opera entendia muito da técnica do canto, mas sabia pouco sobre o poder do desejo quando ele se torna ideia fixa. Se soubesse mais sobre este poder, não teria cometido o engano de condenar um gênio sem dar-lhe uma oportunidade. Há alguns anos, um dos meus sócios ficou doente. Como piorava a cada dia, foi encaminhado a um hospital para ser operado. Quando ia ser levado para a sala de cirurgia, olhei-o e pensei: como alguém tão magro e abatido como ele conseguirá enfrentar com sucesso uma operação tão séria? O cirurgião avisou que havia pouca chance, ou quase nenhuma, de vê-lo novamente com vida. Mas essa era a opinião do médico, não a do paciente. Antes de entrar na sala, ele murmurou baixinho: não se preocupe, chefe, eu estarei fora daqui em poucos dias. A enfermeira olhou para mim com pena, mas o paciente realmente saiu são e salvo. Depois que tudo acabou, o médico disse: ele foi salvo pelo desejo de viver. Nunca teria sobrevivido se tivesse aceito a possibilidade da morte. Creio na força do desejo apoiado pela fé, porque vi esse poder levar homens de origem muito humilde a posições de poder e riqueza. Eu vi livrar vítimas das garras da morte, eu vi servir de meio para que indivíduos recomeçassem após terem sido derrotados das mais diversas formas. Eu vi dar ao meu filho uma vida normal, feliz e bem-sucedida, apesar de a natureza o ter trazido ao mundo sem ouvidos. Como pode alguém despertar e usar o poder do desejo? A resposta está neste capítulo e nos capítulos seguintes. Esta mensagem chegou ao mundo ao fim da mais longa e talvez mais devastadora crise econômica que os Estados Unidos já conheceram. Seria razoável supor que chamasse a atenção, principalmente quando aqueles que perderam fortunas, de outros que ficaram sem empregos e de muitos que precisavam reorganizar seus planos e recomeçar. A todos esses, gostaria de transmitir a ideia de que toda realização, qualquer que seja a natureza ou seu objetivo, precisa começar com um desejo ardente e intenso por algo definido. Por intermédio de algum estranho e poderoso princípio de química mental, nunca revelado, a natureza integra o impulso de um forte desejo àquele algo mais que não reconhece a palavra impossível e não aceita o fracasso. Gostei dessa parte aqui, química mental. Então, pessoas queridas, finalizamos aqui o capítulo 1, desejo. Tem a tarefa para fazer aqui, né? Quem ainda não fez. Que é como, né, materializar o seu desejo.
que leu aqui, né, os 6 passos, esses marcadinhos aqui em azul, para vocês fazerem aí. E no próximo dia a gente vai para o capítulo 2. Fé. Visualização do desejo e certeza da realização. O segundo passo em direção à riqueza. Ok? Então, é isso. Finalizamos por aqui. Beijos da Agatha Harper. Até mais para vocês.